Boa noite a todos, pessoal que nos acompanha em casa. Dá início, então, a mais uma atividade de doutrina e passe. Sequencialmente, a gente faz uma abordagem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Hoje é o capítulo 6º, o Cristo Consolador, e o Jason que vai fazer para nós. Se vocês gostam das nossas atividades, se vocês já nos acompanham, se estão vindo aqui pela primeira vez, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a divulgar a doutrina espírita para mais pessoas. Venham conhecer as nossas atividades presenciais, venham conhecer a casa. Se vocês querem se aprofundar um pouco mais nos estudos, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos na segunda-feira, às 20h30. Estão todos convidados, se quiserem, tá bem? Então, e na noite de hoje, apesar das nossas preocupações, dia a dia, das nossas aflições, das coisas que nos tomem, que a gente consiga dar o maior proveito possível do que vai ser dito, que a gente consiga encontrar as respostas, busca encontrar motivação para seguir a nossa trajetória mais leve, menos complicados, vai melhor daqui para a nossa semana, para a nossa vida. Tá bem? Então, vou passar para o Jason, uma boa atividade para todos. Boa noite, pessoal. Então, a atividade, o capítulo de hoje é esse, Cristo Consolador. Eu vou começar lendo já direto a primeira passagem que vocês encontram na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, para a gente poder fazer relação com a nossa vida, com as nossas coisas. Diz assim, é Jesus falando: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A gente nunca pode interpretar as palavras de Jesus como sendo apenas palavras. Elas sempre têm um significado profundo que nos chamam a transformação, a reavaliação, a determinação, a autossuperação. E aqui não é diferente. Na semana passada, o título do capítulo era Bem-aventurados os aflitos. E vocês notem que aqui na primeira frase de hoje, ele fala de novo em aflição. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então vem na sequência, porque lá ficou definido o que é a aflição. Senão o que acontece? A gente acaba achando que qualquer tipo de sofrimento, mesmo quando a gente se coloca numa posição de vítima, mesmo quando nós procuramos os sofrimentos, muitas vezes voluntariamente, e nos mantemos atrelados a eles por um comportamento até doentio, isso também caracterizaria uma aflição, então nos colocaria numa posição de sofredores, e essa posição de sofredor, por si só, já bastaria para que Jesus, então, viesse na nossa direção. Que bastaria ouvir essas palavras e isso já serviria como um bálsamo que viesse a atender mesmo esses nossos caprichos. Claro que Jesus não estava falando disso. A aflição, ela é muito bem definida lá e é um estado de transição em que todos, ou por que todos, passamos. A gente vem de uma trajetória de escolhas, com uma maneira de ser, com uma personalidade, com um comportamento. Nós temos tendências, gostos. E muitas dessas coisas, atreladas a essa personalidade, elas são equivocadas, elas geram problemas para nós e para os outros.
Quando a gente começa a se dar conta disso, quando a gente começa a perceber que uma parte do nosso comportamento, dos nossos gostos, das nossas tendências, das nossas emoções estão desequilibradas, a gente começa a se convencer disso, seja pelas experiências da vida, tentativa, erro, frustração, decepção, seja por busca de tentar entender a vida, a gente começa a passar por uma transição emocional. Essa transição emocional nos gera arrependimento, angústia, ansiedade, remorso. É normal que seja assim. Porque a gente começa a abandonar os estágios anteriores, os estados anteriores, visando novos patamares. A gente então desenvolve aspirações, a gente quer ser de uma determinada maneira, quer se transformar para ser alguém melhor. Mas ainda não consegue imediatamente, está atrelado ainda às culpas, às tendências. Muitas vezes a gente diz assim, tá, agora eu consegui mudar, ou eu quero acreditar que eu consegui mudar, e mais ali na frente eu caio, recaio, volto a repetir o mesmo comportamento, o mesmo problema. E aí, esse estado de transição nos faz sofrer, nos gera uma aflição, uma vontade de ir para frente, mas ao mesmo tempo ainda estando agarrados ao que ficou para trás. Esse processo, ele é um processo diferente, porque não é o sofrer por sofrer. Não é o sofrer por se achar vítima e querer que a vida, Deus, Jesus, os espíritos superiores venham na minha direção e façam que a vida seja para mim o que eu quero que a vida seja. Eu já estou num esforço de me adaptar à vida, de me adaptar às leis que regem a vida criadas por Deus. Mesmo que eu não as entenda completamente. Mas eu começo a perceber os meus erros. Então, esse estado, que é um estado de despertamento da própria consciência, é caracterizado por aflição. Por isso que lá Jesus fala em bem-aventurados os aflitos. Porque quem está nesse estágio de transição vai crescer. Vai conseguir, à medida que permaneça nos seus esforços, mudar a sua condição. E hoje aqui, quando ele fala isso, ele reforça exatamente o mesmo conteúdo. Porque senão, ele usaria a mesma palavra para expressar dois conteúdos totalmente diferentes. E ele não está fazendo isso. Ele está falando de novo dessa aflição que foi falada, que ele falou na semana passada. Então, relendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, quando vocês chegarem nesse ponto da vida, em que vocês estão divididos pelo anterior e o novo, então, vocês já estão maduros o suficientes para começar uma busca mais intensa, mais determinada, na direção do que eu ensinei. Por isso, vinde a mim. Porque, de novo, senão o que seria o vinde a mim? Seria ficar dizendo Jesus, enaltecendo, rezando, cantando e permanecendo com as mesmas características? Sendo que tudo que ele fez, tudo que ele ensinou foi para que nós nos transformássemos, nós crescêssemos, nós superássemos os nossos conflitos. Então, o vinde a mim é um convite de transformação. Normalmente a gente não ouve esse convite até a gente estar nesse estado de aflição. Quando está tudo mais ou menos bem, a gente tem os erros, mas a gente não quer saber. A gente quer mesmo que a vida venha na nossa direção, os nossos caprichos sejam satisfeitos e deu. A gente não está muito preocupado. Por que eu vou me preocupar em seguir Jesus e me interessar pelos ensinamentos dele? Eu estou satisfeito com a minha vida, com as minhas coisas. Não vou querer fazer isso. Então, infelizmente, para nós, a gente acaba prorrogando esse momento de querer ir na direção dos ensinamentos dele só quando a aflição nos visita. E às vezes ela nos visita de tal forma, porque a gente esperou tanto tempo, negociou tanto, repetiu tantas vezes, criou culpas tão grandes, que ela vem em um formato mais amplo, mais intenso, de sobrecarga. Por isso, aflitos e sobrecarregados.
ela vem como uma sobrecarga, algo que parece que a gente não vai conseguir carregar. O que também é normal. O que também faz parte dadas as nossas escolhas. Isso significa que não haja solução? Não. Mas vocês notem que foi isso que as religiões nos ensinaram. Que quando a gente chega nesse nível de coisas, encarnados, desencarnados, chegamos a um ponto em que então nós iríamos para o inferno. Mas é engraçado, Jesus está falando exatamente para quem chegou nesse ponto. Mesmo depois dos maiores descalabros, dos maiores conflitos, dos menores aos maiores, para todo mundo. O convite não é assim, vinde a mim só quem está dentro dessa condição. É um convite amplo. Pode já estar aflito, tu já fez um monte de coisa errada. Isso já pode estar num nível que tu está te sentindo sobrecarregado, tu vai te vergar sobre os teus próprios joelhos, tu vai cair em cima de ti mesmo, tamanho é o peso, mas mesmo assim, não desiste de ti mesmo. Faz um esforço que parta de ti, de te transformar na direção do que eu ensinei, porque o que eu ensinei é a vida. É a lei que rege a vida. Aí ele continua. E eu vos aliviarei. O que é o alívio? É exatamente essa esperança que surge nesse momento. Quando eu digo, eu vejo onde é que eu estou, eu vejo quem eu sou, mas surge uma esperança, eu posso mudar. Eu não estou condenado para sempre, eu não vou ficar para sempre dentro desses conflitos. É um estado que eu estou vivendo decorrente do que eu já fiz. Ele fala num outro momento, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu semeio com as minhas ações e depois eu colho elas com elas. Mas a partir de hoje eu posso fazer uma nova semeadura para ter uma colheita diferente no futuro, semear coisas melhores. Então o alívio ele vem quando se abre, imediatamente quando se abre essa perspectiva. Eu posso mudar. Eu posso ser diferente, eu posso me superar. Então, diferente da interpretação religiosa média que a gente encontra, não é algo que Deus, os espíritos superiores, a divindade, de uma forma geral, vem na nossa direção. É exatamente o oposto. Isso fica claro na primeira expressão, ele diz, vinde a mim. Então, se é vinde a mim, é nós que temos que ir na direção dele. Por que ele está falando isso? Para não fechar a porta. Como as religiões fizeram. Não há condição que não possa ser superada. Tudo pode ser superado. Desde que cada um se coloque nessa posição. Reconhecimento de necessidade de transformação e luta para seguir na direção do que ele ensinou. Todos os capítulos que vão vir na sequência agora vão falar, cada um, individualizadamente, dos ensinamentos dele. Diversas situações da vida relativas a perdão, a maus inimigos, apego à matéria, aos bens materiais, às pessoas, apegos familiares, compensações. Está tudo explicado no Evangelho. Por isso que tem uma sequência de capítulos. Indo adiante, ele diz assim, tomai sobre vós. Está vendo que de novo é o indivíduo? Ó? Tomai, tu tem que tomar, eu não vou colocar força em ti. Tomai sobre vós o meu jugo. É domínio. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O que seria o jugo de Jesus? Exatamente isso. Nota que o que é uma tendência? Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, se eu não fizer nenhuma contraposição, nenhuma resistência, nenhum esforço, eu vou agir conforme eu sempre agi. Os meus gostos vão estar lá, eles vão me dominar. E eu vou ser tomado por aquilo. O que é o domínio de Jesus? É exatamente assim. Quando eu me dou conta que eu não quero mais aquela tendência, aquele gosto, eu quero mudar aquilo,
eu vou ter que fazer um esforço. Eu vou ter que fazer um controle sobre isso. Eu não vou mais poder deixar seguir solto, ser controlado por isso. Quem vai ter que começar a dominar e controlar vai ser eu. Entendem? Então, por isso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou ele dá características essenciais, difíceis, mas essenciais, que sou brando e humilde de coração. Por que essas duas características são tão indispensáveis? Olha que ele está falando dessas duas características para quem está saindo de uma aflição, quem está querendo sair de uma aflição, de uma sobrecarga. É o início da jornada. Ele dá essas duas características. Humildade. Para que serve a humildade? Por que ela é necessária? Porque eu preciso reconhecer as minhas dificuldades. Eu não posso achar que está tudo certo, que eu sou bom, que tudo que eu estou fazendo funciona, que eu sou equilibrado, que o problema é dos outros, botar a culpa nos outros. Posso fazer isso. Eu não tenho como mexer dentro dos outros. Pode até ser, e certamente é, que os outros têm erros dentro deles. Mas eu tenho que aprender a conviver com esses erros, porque eu não tenho essa opção de mudar os outros. Cada um se muda se quiser. Então, o único jeito de fazer isso é eu reconhecer as minhas limitações. Isso não adianta uma falsa humildade. Eu digo que eu tenho determinados erros, mas mantenho eles da mesma maneira. Então, o que adianta eu dizer que eu tenho? Ela é um estado de reconhecimento que gera uma vergonha. Eu não quero mais sentir aquilo, eu não quero mais ser daquela maneira. E por isso estimula na direção da mudança. A outra característica é a brandura. Por quê? Porque quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a perceber, às vezes, a própria natureza dos erros, a gente se revolta. A gente tende a ficar revoltado, amargurado. Isso se manifesta sob diversos aspectos. Às vezes é sobre o formato clássico, violento, agressivo, de contra-transferência de responsabilidade, de xingar os outros, de atribuir responsabilidade aos outros, culpar os outros pelos nossos erros. Mas também aparece sob o formato depressivo, em que a gente não aceita a vida, não aceita as circunstâncias. E aí, em vez de ir na direção dessa aflição que gera transformação, a gente vai na direção de um sofrimento apenas que gera vitimização, que eu falei lá no início. Então, essas duas coisas, elas são muito importantes para começar. Por isso ele cita: e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A gente mata um leão por dia para tentar fazer as coisas, as pessoas, serem como a gente quer. A gente tenta controlar todo mundo, controlar todas as circunstâncias. Vive inseguro, temendo, porque daqui a pouco as pessoas vão seguir os seus próprios rumos, vão seguir os seus próprios gostos, vão fazer o que desejam. E a gente não quer. E aí a gente tenta espremer elas para elas continuarem. A gente faz chantagem emocional. A gente tenta exercer o controle. A gente teme. E se eu tiver uma doença? Se alguém que eu amo tiver uma doença? E se a minha condição financeira passar? Se daqui a pouco eu morrer? E se alguém não gostar de mim? E se as pessoas se afastarem de mim? E se eu ficar sozinho? E aí a gente adota comportamentos para tentar manter tudo funcionando conforme a gente precisa. Muitas vezes, aviltando o nosso próprio coração, machucando a nossa própria consciência, para tentar manter as coisas funcionando dentro das nossas expectativas, das nossas inseguranças. Isso é extremamente cansativo. Isso gera um desgaste emocional enorme e responde por muitas doenças que hoje são classificadas e reclassificadas
sob diversos nomes dentro da medicina, mas que geram estresse, estafa, problemas de funcionamento orgânico, nervosismo, gastrite, excesso de produção de ácido gástrico, mau funcionamento das glândulas, todos os tipos de glândulas. E aí o que acontece? A gente sofre. Então, notem que o fechamento faz referência lá ao início. Quando vocês já estiverem cansados, quando vocês não quiserem mais matar um leão por dia, quando vocês quiserem encontrar algo que verdadeiramente preencha a vida de vocês, e dê segurança para poder conviver com todas essas coisas que fazem parte da vida, perdas, dificuldades, a matéria tende a se desagregar, a adoecer, a morrer, a se acabar. Então, venham a mim. E esse convite permanece até hoje. E nós precisamos parar de ouvir esse convite como sendo um convite, como não sendo um convite, como sendo algo que simplesmente, se a gente lê isso, ou se a gente cruzar as mãos e disser me ajuda, sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhuma determinação, sem fazer nenhum reconhecimento, isso vai acontecer. A ajuda, o consolo é bom, claro, todo mundo gosta de ser consolado dentro da dificuldade. Quem não gosta? Todo mundo quer isso. O consolo já está estabelecido quando Deus criou tudo. O consolo é a própria vida. O dia nasce de novo, a vida continua, as circunstâncias continuam chegando na nossa vida, tentando nos ensinar, nos chamar a atenção para os nossos erros, para as nossas questões que precisam ser alteradas. Mas e nós? E a nossa parte? E o nosso esforço para alcançar esse consolo? Para pegar essas oportunidades, ver isso de uma outra maneira, sem se vitimizar, sem ter pena de si mesmo, sem lamentar e ir nessa direção. Os espíritos superiores nos ajudam. Jesus nos ajuda. Deus, através das leis, nos ajuda. A gente sempre pode pedir ajuda no momento de dificuldade, de fraqueza, de pressão. Sempre. E eles vão responder como tem respondido até hoje. A gente pode entrar para tomar passe, procurando ajuda, revigorar as energias, refletir, sair melhor. Mas quantas pessoas, por exemplo, vêm tomar passe achando que o passe por si só vai oferecer a elas a mudança dos seus interiores? Não vai. Se eu tomo o passe e volto lá para a rua e fico com as mesmas ansiedades, as mesmas preocupações, os mesmos apegos, como é que eu vou ficar melhor? Eu vou ter que mudar, entendem isso? A minha relação, as minhas prioridades, elas vão ter que ser alteradas. Quando eu peço ajuda, é ajuda. Eu costumo dar um exemplo. Se eu pedir ajuda para algum de vocês, para vocês irem na minha casa, me ajudar a limpar a minha casa. Aí vocês chegam lá na minha casa, eu me sento, fico olhando TV e vocês começam a limpar. Isso seria uma ajuda? Não, né? Então a ajuda é ajuda. A ajuda tem implícito na própria palavra que eu vou fazer a principal parte. E alguém vai me auxiliar a fazer essa parte principal que eu estou fazendo. Nessas questões emocionais, morais, não é diferente. É exatamente igual. Então, que a gente peça ajuda, que a gente se volte para Jesus, que a gente se inflame os corações de vontade, de fé, de vontade, de querer transformar, mas que a gente não espere que isso caia do céu nos nossos colos de paraquedas.
Às vezes a gente não sabe muito bem como, não sabe por onde começar. A gente fica meio perdido, porque é uma coisa nova, a gente nunca fez, não sabe bem como. Mas a boa vontade encontra caminho. A boa vontade real de descobrir soluções, ela encontra caminho. Às vezes a gente quer informações novas, mas eu perguntaria quantas coisas a gente já sabe que está fazendo errado, que a nossa própria consciência nos diz que a gente deveria mudar, e a gente volta agora lá para a nossa vida e vai se permitir fazer exatamente a mesma coisa. Não seria um bom começo? Então que a gente pense nisso. Semana que vem, essa questão da humildade que eu comecei a falar hoje, ela vai ser melhor explicada. Por quê? A necessidade dessa característica para a gente poder crescer. A gente espera vocês lá. Então tá, pessoal de casa, fiquem em paz, uma boa semana e até a nossa próxima atividade. Qual que tá agora?